Ok, são 20 horas, nós estamos em Joinville e hoje é 29 de agosto de 2026. Live de hoje: a produção de excesso, abundância e subordinação diplomática. O que eu estou falando aqui? Que a produção de excesso pode configurar um tipo de uma subordinação diplomática. Nosso sistema diplomático pode ficar comprometido com a produção em excesso. Às vezes o tema fica complicado para muita gente, mas eu vou explicar devagarzinho como são as coisas. Tá? Uma produção de excesso quer dizer soja em excesso, ferro em excesso, milho em excesso, o agro em excesso, a mineração em excesso, o petróleo em excesso. O que é excesso? É produzir mais do que as nossas necessidades do país, Brasil, no caso, ou da América Latina. A produção de excesso. O que acontece quando você produz soja em excesso? Você produz um monte para exportar, mas quem dá o preço nessa soja, esse monte para exportar, é o mercado externo ou um país que pode sobretaxar o país. E aí fica tudo complicado. Então, a produção em excesso dá uma dependência, dá uma subordinação da nossa diplomacia, além de causar danos internos. E nós vamos explorar esse tema hoje para tentar abrir a tua consciência e a minha também, para saber que as produções de excesso é uma produção para fora. E você não olha a vida dentro, nem do bioma e nem de quem habita na região onde a produção de excesso está ocorrendo. Por quê? Porque quando a produção de excesso ocorre, você tem menos mata, menos cigarra, menos abelha, menos água limpa. É uma coisa impressionante. A produção de excesso polui rios, desmata e não dá uma sustentabilidade no bioma onde a produção foi resolvida. Ah, mas o Brasil ganhou com isso. Então, é isso que nós vamos questionar hoje. Ganhou o quê? Ganhou para quem? Quem foi beneficiado? Quem respira melhor depois dos excessos? Naquela região onde o excesso foi explorado, foi retirado, quem da região, qual bioma foi beneficiado? Qual pessoa que vive na região que está com ar melhor, com a água melhor, com o clima melhor? Entende? E é isso, essa é a nossa fala de hoje. A América Latina tem um problema muito grande, que ela começou com fazer excesso, 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 e começou a ter uma coisa de esse dinheiro dos excessos, essa dependência de outros países aceitar os nossos excessos, ou a gente comercializar, e entrar como se fosse um processo dentro do nosso PIB. O PIB está aumentando. O que nós precisamos é um PIB, não um PIB do jeito que está, e sim um PIB de bem, de estar bem, de benefício pessoal, de pertencimento da população. Qual é o grau que a população se pertence a esse país, que faz excessos e os excessos de dinheiro vai para fora do país também, não fica no país. Um Estado bem irresponsável. Veio governos de esquerda e de direita e a produção de excesso continua movendo o país. E movendo, de certa maneira, comprometendo o próprio país, comprometendo as matas, os biomas, comprometendo as pessoas que vivem no país. E na América Latina inteira. Não vão ficar só no Brasil, tá? Na América Latina inteira. Vamos pensar na nossa casa toda. Né, que eu chamo até de continente latino-americano. Evidentemente que o continente é americano, mas eu foco mais latino-americano porque o jeito de ser latino é mais a nossa maneira de se envolver, nossa maneira, nossa agenda, nosso jogo de cintura, nosso relacionamento com as outras pessoas, o nosso tamo junto, nosso givasa. Então, essa é a ideia, América Latina, tá? Vamos lá. Eu vou começar com vocês, independência dos poderes. Todo mundo já sabe sobre isso. Nós temos que ter o executivo, o legislativo e o judiciário independentes. Um não pode amarrar o outro. Evidentemente que nós estamos no Brasil quase com essa entrada do crime organizado. Eu chamo de crime organizado aquilo que é legalizado, diferente do que todo mundo fala, né? Nós temos um legislativo no Brasil, o crime organizado. Por quê? O próprio legislativo faz leis e normas para sequestrar o financiamento público do Estado e tenta executar.
executar. O legislativo tem que fazer normas e regras. Vai executar o quê? Executar através de orçamento secreto. Opa! E orçamento secreto que vaza para cá, vaza para lá, e de uma maneira estranha, e não assume. Então, as contas, né? Para quem foi pago, de onde veio o dinheiro, notou? E aí nós estamos falando de produção em excesso, mas também nós temos um excesso de poder no legislativo, de poder executivo. Calma aí. O legislativo não é para fazer o poder executivo, mas mesmo assim, no legislativo, executivo, legislativo e judiciário, nós deveríamos ter independência de poderes. Por que que a independência de poderes é tão importante? Por que que é bom ter a independência de poderes? Porque é pesos e contrapesos. Tá? Um segura o outro, para não dar um processo de realimentação positiva e travar, e nós perdemos, e a democracia esvair, sair pelos dedos. Tá? Então, a importância é muito grande. A importância é muito grande isso, a independência dos poderes. Só que nos poderes da República, executivo, legislativo, judiciário, está lá. Mas nós temos outras estruturas de poder, de muito poder, que deveriam ter independência e não poderiam ter uma ligação, uma possibilidade de retorno positivo entre elas. São elas a ciência, a política, a religião, o mercado financeiro, os meios de comunicação e as plataformas digitais. Se uma plataforma digital está colocando uma notícia alavancada porque tem muito dinheiro, que é do mercado financeiro, e o sistema religioso e a religiosidade começa a dar o aval moral dessa estrutura, você tem uma realimentação positiva entre poderes. E a população, muitas pessoas falam assim, mas a população não sabe votar, a população erra muito. A população, ela fica refém, porque se os meios de comunicação são controlados por pessoas que já controlam o mercado financeiro, a população está à deriva, porque ela vai receber a comunicação e o jeito de comunicação, e através de redes digitais, e através do próprio fluxo de informação, televisivas, jornais, informações que é do meio financeiro, e informações que o meio financeiro, sei lá, Rede Globo, outra TV, Estado de São Paulo, jornais, esses meios podem ser e ganhar muito dinheiro com os empresários que produzem abundância, que produzem demais o excesso. E esses empresários vêm e banca e falam assim, o agro é pop, propaganda na Globo, propaganda não sei aonde. Esse agro é pop, esse agro é não sei o quê, e esse excesso, essa produção em excesso, banca meios de comunicações. Se banca meios de comunicações, fica importante, todo mundo fica pensando, não é importante, o agro faz bem para o Brasil, faz bem para a América Latina. O agro é necessário desde que ele produza o que nós precisamos se alimentar e comer. A produção de excesso, ela vira uma barganha social muito grande, uma barganha internacional. Por exemplo, agora o Trump definiu, vamos fazer taxa essa e taxa essa em cima das nossas produções. E essas produções estavam em excesso. E se todos os países não fizessem o excesso? Quer dizer, fizesse dentro para eles mesmo, para o continente latino-americano, por exemplo. Aí o que aconteceria? Nossa produção seria um pouco mais restrita, nós iríamos agregar valor à nossa produção para a saída para fora. E se algum país taxasse, ok, não consome. Ok, Jackson, mas fica complicado. E como o dinheiro vai rodar? Né? Olha, importante isso. O dinheiro precisa rodar. Né? Teve um governador, acho que foi do Paraná, ele falou assim, olha, deu uma safra recorde no Paraná, e o dinheiro foi tudo embora, não está mais no Brasil. Opa! Por que a produção de excesso? Se o dinheiro da produção de excesso some. Por que a produção de excesso? O que está acontecendo com esses excessos? O que acontece com os incentivos fiscais de quem está produzindo excesso? E quando não vende, o governo vem e banca. Será que já não está tendo uma realimentação positiva da produção dos excessos, os grandes chefes, os grandes poderosos do excesso, com o próprio governo, com isenção de impostos, com tarifas, com juros extremamente baixos?
3% ao ano, um incentivo enorme, faz excesso e quando perde a produção, ajuda esses grandes produtores que compram aviões bonitos e que lavam dinheiro, jogam dinheiro tudo para fora do país. Quer dizer, o que está acontecendo? Não, nós precisamos rodar o dinheiro, sim. Aí nós concordamos. Precisamos que o dinheiro rode. E nós precisamos ver um Estado brasileiro responsável, sem foco na produção de excesso. E pode ter os excessos, mas não vai ter essa subordinação diplomática nesse excesso de coisa, na abundância de subordinação. Você sobra soja e agora você fica subordinado dependendo do preço internacional, ou mesmo do petróleo, o que seja. Nós temos que controlar e ter a produção necessária para os nossos interesses. E vou falar latino-americano, tá? Eu juntar todos os países latino-americanos e começar a trabalhar nos interesses da América Latina. Tá? Quando teve o tempo da Covid, faltou um monte de EPIs, de máscaras, de um monte de coisa. Por quê? Essa produção é o país, é a China que produz, esse produto é a flor, e nós perdemos a soberania? Porque depois fica na fila para comprar aquilo que é urgente? Então, tem coisas que o país vai precisar produzir e que não é excesso, é soberania. E essa é a ideia. E a nossa ideia de produção de excesso foi muito contaminada, porque quem produz em excesso compra os meios de comunicação, se não é os donos do próprio meio de comunicação. Mas também quem produz excesso banca as estruturas políticas para colocar deputados e senadores e governadores e trocar leis. E aumentar até o orçamento secreto, e leis que possibilitam e facilitam a lavagem do dinheiro, inclusive. Não, o PIX não pode ocorrer, não, o DREX não pode ocorrer, lavagem de dinheiro para fora, da produção dos excessos. Então, nós estamos num país que nós podemos inverter um pouquinho isso, e melhorar. Mas já, como que nós vamos gerar dinheiro se não tiver esses excessos? Primeiro, a produção. O problema de produzir não é a produção do excesso em si, é produzir e danificar o metabolismo interno. Entende? Você pode até produzir bastante coisa, mas quando você vai produzir essa quantidade bolsal de soja, ou de trigo, ou mesmo minério, a exploração do minério, e aquela região todinha que tinha mata, essa mata que purificava o ar, essa mata que dava água, essa mata que tinha uma biodiversidade enorme, ela é desmatada, ela foi destruída. Então, a água que essa mata fornecia, o carbono que essa mata retinha, o ar que ela purificava, quer dizer, essa produtividade vale zero. A produtividade da mata em pé vale zero? Não vale zero. Mas o Estado é irresponsável. Por que é irresponsável? Quem desmata e diz que produz os excessos e depois precisa do Estado, a intervenção do Estado para tentar vender, e quando vende, o dinheiro é vazado para fora do país, normalmente, ou vem em forma de aviãozinho para cá e para lá, e grandes apartamentos em alguns lugares, não vai para a população onde a produção do excesso ocorreu. Nós temos um problema. A mata estava ali, uma região, a mata está aqui. Agora virou um grande deserto verde de soja. Oh, que lindo! Oh, progresso! Tá. A quantidade de água que não está sendo gerada, a quantidade de carbono que não está sendo retido, a quantidade de ar que não está sendo filtrada tem que ser cobrada. E mais, e se esse lugar tivesse a mata nativa, a mata original? A quantidade de água que está sendo gerada, a quantidade de ar que está sendo filtrado, a quantidade de carbono que está sendo retido, a mata deve gerar recursos financeiros, crédito, carbonos. Para quem? Para quem vive na mata, para o benefício do próprio bioma, e não para que esse dinheiro vá e vaza para a Suíça e vaza para outro lugar, porque o grande dono de todas as terras, da metade do Brasil, vai pegar o dinheiro e os créditos carbono. Não. Ou vive na terra, ou não vai ter esses créditos, esse dinheiro. E o dinheiro está sendo gerado com a mata em pé. Democrático. América Latina inteira. Biomas preservados. Mais água, mais ar puro, mais rios bons.
e com feixes, e mais abelha, mais, mais cigarras, mais animais, mais biodiversidade, mais vida para o bioma. E sem esse blá, 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 que fala que aqui é dinheiro, é progresso, e desmatando, 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 poluindo e desmatando e poluindo. Quer dizer, doutor, nós temos um jeito de mudar isso, mas nós precisamos que o dinheiro circule. Evidentemente, a nossa economia é colonial. A nossa economia, todos os governos ou todos os partidos políticos, quando entram no governo, pegam alguém da Faria Lima e fala assim: agora você vai cuidar dessa economia, das finanças. Meu, está colocando raposa dentro do galinheiro, de verdade. Não tem a ideia de bem social, de bem humano. Vamos criar dinheiro e circulação de dinheiro, mas a criação do dinheiro é em dívida ainda. Não é em créditos sem débito. Como seria o CBDC de varejo, que é um processo normal, é um processo que qualquer Estado pode fazer. Sim, mas o Estado sequestrado não quer fazer. Porque está polarizado, porque o Estado sequestrado ele precisa pagar 1 trilhão de juros anuais. Por que ele precisa pagar? Porque ele está sequestrado. Por quem ele está sequestrado? Pelos produtores de excesso. Né? Ele sequestra o Estado de tal maneira, sequestra o Estado através dos melhores cargos públicos, através de seus senadores, através de seus ministros, através dos seus deputados, sequestra o Estado. Então o Estado fica amarrado e dependente da produção de excesso, que não seria necessária se a mata em pé estivesse gerando dinheiro e esse dinheiro entrando para o bem do próprio ser vivo que estivesse nessa região, comunidades ameríndias ou comunidades, né, os originais da terra, grupos indígenas, aldeias, o dinheiro voltando para aquelas comunidades, gerando valor, deixando que cada um tenha o seu mundo, a sua diversidade, sua maneira de ser e viver naquele ambiente e a produtividade da mata em pé. Olha o que eu estou falando para vocês. Produtividade da mata em pé. Ar filtrado. Água limpa. Biodiversidade. Sequestro do carbono. Isso é produtividade. Então, alguém que foi lá e desmatou para plantar soja, ou desmatou só para valorizar a propriedade e poder vender a mais, ou desmatou porque algum chefão desmata aí, queima aí, depois você vende para fulano vende umas 5, 6 vezes, e daí o grandão chega e aí nós vamos plantar boi, né? Vamos plantar boi para ter um excesso de produtividade. E esse excesso de produtividade são pessoas muito ricas que elegeu o prefeito, que elegeu os vereadores. Notou? Nós temos uma realimentação positiva. A realimentação positiva rompe a democracia. Alguém que elege o poder executivo numa região, o poder executivo tem grande influência de fazer operações nas regiões muito forte. O prefeito, os vereadores que têm a parte legislativa, pode facilitar leis e normas para esse cara que faz a produção de excesso não deixar margem ciliada no rio. Acaba com o rio. Acaba com o rio. E mesmo assim, baixa os impostos. Esse é um Estado irresponsável, onde já as estruturas teve uma ligação uma na outra. Por exemplo, se o mercado financeiro ele tem uma ligação política com a ciência e com a religiosidade, vira tudo muito misturado. Olha nas eleições anteriores, quando você vê que a polarização religiosa polarizou tudo para vamos votar nesse candidato. E aí você vê que o mercado financeiro, ou a própria Faria Lima, queria esse candidato que a parte religiosa já estava dizendo. Então, ao fazer isso, a própria Faria Lima pega os meios e redes sociais, os meios de comunicação que têm influência, que têm essa influência, e faz a propaganda em cima dessa maneira. Não precisa falar quais são os projetos desse candidato, é só falar mal do outro, mal do outro, mal do outro, e de repente abordar isso para ser utópico, para ser pautado. E a sociedade toda é mudada.
E aí você vê alguns candidatos que não tem nada, não tem projeto nenhum, eles só viscera, só ódio, 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 mentira, 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 e é pautado. Por que é pautado? Porque é um candidato que quer passar a boiada, que quer desmatar, que acha que progresso é desmatar, que progresso sabe, é poluir. Porque é assim mesmo, o progresso é assim mesmo. Não é. Isso simplesmente é um Estado sequestrado. E nós começamos a melhorar essas coisas de uma maneira tranquila, de uma maneira através da tua cabeça e da minha cabeça. Mas, Jackson, explica melhor como essa coisa do dinheiro rodar e o Estado, o Executivo, criar créditos sem débito. Então, na maneira de ser do mercado financeiro e dos meios de comunicação, fala assim: olha, o Estado tem que ser igual a uma dona de casa. A dona de casa tem a despesa e tem aqui os créditos que entram, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. O Estado em si, ele pode ter CBDC de varejo também, e o bom uso, o uso devido do CBDC de varejo, faz com que dinheiro seja criado pelo Estado sem débito. É crédito sem débito. É normal isso, faz parte do poder do Estado isso. Mas os produtores de excessos não deixam. Né? Os produtores de excesso que controlam deputados e senadores não deixam. Partidos não deixam. Partidos de esquerda e de direita não deixam. Por que não deixam? Porque ganham. Porque querem manter essa política de diferença um com o outro. Isso dá voto. Isso dá voto. Dá outra eleição. Dá voto. Porque fica tensão. E essa tensão polariza as pessoas. Busque qualquer hora na internet CBDC de varejo. O Estado pode criar crédito sem débito. Mas olha só. Se nós pegarmos o excesso, vamos voltar ao excesso de novo. Nós temos produção de excesso para rodar dinheiro. Mas calma aí. Se a mata em pé pudesse gerar dinheiro, mudou. E se toda a nossa produção de soja, que é necessária soja, é necessária banana, é necessário trigo, é necessária a produção, é necessária a agricultura, é necessária a mineração. Mas e se nós pegássemos a nossa mineração, a nossa agricultura, a nossa produtividade e agregasse valor, agregasse serviço, agregasse uma industrialização limpa, verde em cima e aumentasse o preço? E mais, a mata em pé gerando dinheiro. Para quem? Para quem mora na mata, para o próprio bioma, para benefício da própria estrutura dos biomas. O país ficaria mais verde. A América Latina ia ser uma pujança enorme. E uma inteligência artificial que ajudasse a gente isso, local. Porque, veja só, hoje, a mineração de ferro, você vai lá, minera ferro, você paga os impostos. Você faz o plantio, você deveria pagar os impostos. Mas as redes sociais, que é um grande poder, minera dado e não paga nada. Porque o Congresso não quer. Porque o Congresso é pago pela própria rede social e não deixa as regulamentações ocorrendo na rede social. E aí, alguns amigos e irmãos e primos, olha a liberdade de expressão, a rede social não pode ser regulada. Não é liberdade de expressão, é monetização, é destruição da democracia, é vincular propagandas atacando esse ou aquele, ou vincular propagandas para raptar seu tempo de atenção e monetizar. Você não consegue ter uma estrutura alongada de reflexão, de metacognição, porque uma emoção chega em você, antes dela concluir, vem outra, antes de ela vir, mais uma indignação, mais uma, e você não consegue concluir um processo de indignação tua. A garganta fica apertada e você quer jogar fora a tua voz, você quer vociferar. Não, mas você vê na internet outro vociferando sobre outra coisa. Fica. A tensão aumenta, o teu corpo está por romper. Por quê? Porque a rede social só quer ter o seu tempo de atenção. E o Estado, responsável, deveria regular a rede social. Não. O Congresso está junto com a rede social. Não quer que regule. Liberdade de expressão. É mentira. É simplesmente esse dinheiro rodando de uma maneira indevida,
que vai para processos de rede social, alimenta o nosso próprio legislativo e fica travadinho, fica forte. O dinheiro vai lá, alimenta essas pessoas pela rede social e sistemas começam a ser discutidos em retroalimentação, em alimentação positiva, é alavancada. Não tem independência dos poderes. Jackson, você falou, você tem alguma prova disso? O dinheiro que os mais ricos do Brasil têm os meios de comunicação. São poucas famílias que controlam toda a comunicação no país. Isso cria realimentação positiva, alavanca, e essa alavancagem dos meios de comunicação com alguma religião, com a Faria Lima, você já tem, que é o mercado financeiro, você já tem uma inércia enorme. E você ainda encomenda alguns trabalhos científicos, e aí você dá veracidade com o trabalho científico que foi encomendado. E o Estado olhando. Irresponsável. E as estruturas estatais lá tentando sobreviver. Mas como vai sobreviver se você tem juízes, senadores, deputados, o executivo, o presidente, o ministério, tudo lá atacando em cima? Não, a produção de excesso agora vai ser taxado, nós vamos ser taxados. Cara, por que o dinheiro não está sendo gerado nas matas? E esse dinheiro gerado nas matas não fica no próprio país? Por que esse dinheiro não circula? Por que o Drex cidadão não está ocorrendo? Que o dinheiro entrando no próprio cidadão? Porque a gente tem que pagar 1 trilhão para quem sequestrou o Estado. 1 trilhão por ano. A gente paga para quem sequestra o Estado. Para quem está debaixo cruzado, lavando dinheiro para tudo quanto é lado. E aí você fica, sou contra esse, que absurdo aqui. Então nós ficamos vendidos. A produção de excesso é um problema muito sério. E em algum momento todos vão sacar isso. Produzir excesso é desmatar, é poluir, entende? E é deixar o Estado refém de quem quer comprar essa mercadoria. Está em excesso. Sobrou carne, sobrou soja, sobrou petróleo. Cara, se sobrou petróleo, não minera, segura um pouco. Para que minerar? Para que explorar, se você não precisa? Para fazer divisas, para passar para os acionistas, para pagar mais. Calma aí. Nós temos necessidade, o país tem que ser pujante, o país tem que ter educação, saúde, desenvolvimento, você entende? Tem todas umas estruturas que precisa dessa estrutura, precisa dessa ajuda, precisa dessa juntar, desse pertencimento populacional, de todos juntos, e não para uns poucos ganhar. Todos juntos, para que todos ganhem, entende? E a produção de excesso é uma maneira de controlar o Estado, de controlar prefeitos, vereadores, porque quem produz em excesso vai mudar algumas leis, regras e normas para facilitar o fluxo desse excesso. Vai fazer portos, estradas, vai precisar de mais eletricidade, vai pegar água, vai poluir, jogar água poluída para rodar para o rio abaixo. Vai faltar água na região. As emergências climáticas irão aumentar por causa da produção em excesso. E não adianta tentar defender o agro ou a mineração, não adianta. Nós temos que taxar isso, nós temos que recuperar nossos biomas e nós temos que taxar a mineração de dados. Quando o algoritmo vem e minera os meus dados e os seus dados e não paga para o Estado, mas eu assinei a cartinha que não precisava pagar. Não, continua assinando. O fator é a prefeitura, é o município que tem que falar, meu cidadão, mesmo assinando, essa população, os dados gerados por essa população, tem que vir em benefício da população. Os dados gerados e minerados têm que trazer benefício, têm que ser taxados e têm que trazer benefício para a população. Educacionais, educação digital, a elaboração dessas, melhorar essa sociedade, o bem de cada um, a relação entre as pessoas. As pessoas estão desesperadas buscando dinheiro, mas o Estado pagou 1 trilhão para quem não está buscando dinheiro, está nadando no dinheiro. E o Estado não pode fazer o CBDC de varejo, o CBDC e pagar essa dívida todinha com o CBDC de varejo? Pode. E por que ele não faz? Porque está sequestrado. Por que ele está sequestrado? Por quem controla a produção de excessos também. Faria Lima, produção de excesso,
alguns movimentos políticos religiosos também. Então, esses controles vão entrando e vão fazendo uma realimentação positiva de usa os meios de comunicação, usa a religião para ratificar uma questão moral ou politizar uma questão bem moral, usa a ciência para mostrar que esse lado é isso, aquilo, usando, e dá um retorno, uma realimentação positiva. E a população recebe esse dado, vai analisar em cima dos dados que recebe. Então, a população não é nem inteligente, nem burra, nem nada. A população olha os dados, julga os dados, vota em cima dos dados que chega nela. Mas o controle do meio de comunicação já está por 5, 6 famílias, já está resolvido, já está em família, nessa família que com certeza morde a maior parte de 1 trilhão de juros anuais. A diplomacia defende corpo-território ou apenas o comprador externo? Nossa diplomacia só está defendendo quem compra externo ou defende um corpo-território? Essa resposta define se nós estamos diante de abundância soberana ou sobre abundância subordinada. Se a nossa diplomacia defende corpo-território, é uma coisa. Se ela defende só quem está comprando, o comprador externo da nossa produtividade, é outra coisa, é perda da soberania. E essa é a jogada. Cuidado, toda vez que você ouvir falar de produção em excesso, saiba, a produção em excesso está desmatando, matando, poluindo. Nós temos que otimizar isso e fazer para o benefício da população local, de onde foi tirado a soja, de onde foi tirado o minério, local, não é tirado dali e os benefícios vai para a Suíça ou vai para outro lugar. Não, é local. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês. Cuidado com essa ladainha de produção de excesso que é bem para o país e aumenta o PIB, porque isso é mentira. Grande abraço, até a próxima semana.